Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje a gente vai estar programando um algoritmo de detecção de faces utilizando a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca que a gente trabalha com visão computacional. E o algoritmo que a gente vai estar utilizando é o RAR Cascade. Esse algoritmo ele é bem famoso na área de visão computacional, ele é bastante utilizado para detecção de faces, detecção de objetos, e ele se baseia em cascades que são criados através de arquivos XML. Então, existem vários desses cascades, incluindo cascades para detecção de carro, para detecção de olhos, para detecção de mãos e incluindo para detecção de faces. Então, se você pesquisar no Google algoritmo RAR Cascade, você vai encontrar aqui vários arquivos com a extensão .xml que são utilizados para detectar um determinado objeto. No nosso caso aqui, a gente vai estar fazendo a detecção de faces utilizando a webcam. Então eu vou programar e vou ligar a webcam e a webcam vai ficar monitorando, traqueando a minha face em tempo real. Então a gente vai ver como que a gente consegue estar fazendo isso utilizando OpenCV. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, bora para a tela do computador. Para a gente estar programando esse algoritmo, é preciso que você tenha instalado no seu computador um ambiente de desenvolvimento. No meu caso, eu estou utilizando o Visual Studio Code, que você tenha o Python instalado e configurado e que você tenha também a biblioteca OpenCV instalada no seu computador. Caso você não tenha esses três requisitos, pausa o vídeo, faça essa configuração e daí você volta para cá. Beleza. Vamos para a tela do computador. A primeira coisa, a gente vai importar a nossa biblioteca, então import CV2. Depois que a gente importou a biblioteca, eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de detector faces. O que ela vai receber? Eu vou estar passando, dentro da biblioteca do OpenCV, tem uma classe chamada Cascade Classifier. E essa classe, Cascade Classifier, ela recebe como argumento o nosso arquivo com extensão .xml, que é o que vai ser responsável por estar fazendo a detecção das faces. Esse arquivo a gente consegue encontrar na internet, eu vou estar deixando o link do repositório no GitHub onde eu peguei esse arquivo. Tem vários classificadores, tem para detecção de faces, tem para detecção de carros, para detecção de olhos e muitos outros. Então eu vou estar colando esse arquivo aqui. Como que eu vou estar fazendo isso? Então aqui a gente pode ver que eu estou só com esse arquivo main.py. Eu vou vir aqui e vou colar um arquivo que eu peguei da internet, que é esse RAR Cascade Frontal Face Default.xml. Colei ele na mesma pasta onde está o meu arquivo main.py. Eu poderia fazer isso também nos meus projetos aqui. Eu tenho a detecção de faces aqui, ou a pasta do projeto. Dentro dele eu posso estar colando esse arquivo com extensão .xml. Beleza, então aqui dentro da classe eu vou estar passando como argumento esse arquivo. Dentro do construtor dessa classe, né? Ela espera no seu construtor que eu passe esse arquivo. E eu vou estar escrevendo então o nome aqui, que é o RAR Cascade Frontal Face Default.xml. Como ele está na mesma pasta que o meu arquivo main, eu não preciso colocar nenhum caminho aqui, né? Caso ele esteja em outra pasta, você precisa passar exatamente o caminho de onde esse arquivo está, beleza? Então, agora a gente tem um objeto aqui, detector faces, que vai estar recebendo esse algoritmo, ele vai estar sendo responsável por fazer a nossa detecção. Depois disso, a gente precisa inicializar a nossa captura. Para isso a gente vai utilizar a biblioteca OpenCV. Tem outra classe dentro dela
que é o Video Capture. Essa classe Video Capture, ela é responsável por iniciar a captura de uma câmera. Por padrão, o índice, aí dentro dela, aqui, a gente passa índices. Por padrão, o índice 0 é a webcam do computador. Caso você tenha uma câmera externa conectada, aí você pode passar o índice 1 ou 2. Você vai testando até você achar o índice do seu computador. Mas a webcam, por padrão, é o índice 0. Né? Caso você conecte uma outra câmera, normalmente vai para o índice 1. Eu fiz uns testes com uma câmera externa e para mim, com todas as entradas, funcionou com o índice 1. Depois disso, a gente vai iniciar um loop. Então a gente vai dar um while true. Enquanto estiver dentro desse loop, a gente vai estar fazendo a detecção da face, beleza? Então aqui, dentro do loop, a gente vai capturar os nossos frames do vídeo. Então no OpenCV a gente faz assim. Vamos estar usando esse objeto Video Capture, que é um objeto da classe Video Capture. Então, dentro dessa classe Video Capture, a gente tem vários métodos, e um deles é o read. Esse read, ele vai estar me retornando aqui ele vai estar retornando uma tupla aqui, né, com um valor booleano, que é esse hatch, e um frame. O frame, ele é exatamente o quadro do vídeo que está sendo capturado naquele segundo. Então ele vai ficar sendo atualizado várias vezes ali em tempo real. O hatch, esse hatch aqui é uma confirmação se a captura funcionou. Mas esse hatch a gente não vai usar no momento. Mas a gente poderia utilizar caso a gente queira confirmar que a nossa captura deu certo para fazer um tratamento de erro específico. No nosso caso, agora a gente não vai utilizar o hatch, só o frame. Depois que a gente capturou o vídeo e está lendo os frames, a gente precisa passar a nossa imagem para tons de cinza. Essa técnica é muito utilizada na visão computacional porque facilita o processamento. Então a gente pega uma imagem colorida, transforma ela para uma imagem em tons de cinza, para a gente conseguir processar ela. Então a gente processa ela em tons de cinza, depois a gente devolve ela visualmente colorida. Essa técnica é muito utilizada na visão computacional. Então a gente converte a imagem para tons de cinza. Para isso, a gente vai utilizar cvt.cvtcolor, que é uma função aqui dentro da biblioteca do OpenCV. Essa função, ela recebe a nossa fonte, que no caso vai ser o frame, e aqui ela vai receber um código. Esse código é como que a gente vai querer fazer a conversão. Então essa função é convert to color. Aqui a gente vai passar cv2. Aí aqui a gente tem várias constantes. A gente vai estar utilizando color underline bgr2 gray. O que significa? É BGR to gray, ou seja, a gente está convertendo uma imagem no formato BGR. Isso é interessante porque o OpenCV ele não trabalha com formato RGB, ele trabalha com BGR, então tem essa inversão, o que acaba confundindo em alguns casos, mas enfim, o OpenCV é assim. Então a gente faz a conversão de BGR para gray, que é cinza. Então a gente tem aqui em tons de cinza. E eu coloquei imagem aqui. Eu coloquei imagem porque essa variável ela simboliza um frame específico do vídeo, que nada mais é do que uma imagem capturada daquele instante. Mas para facilitar também poderia colocar aqui vídeo em tons de cinza, mas dá para entender da mesma forma. Aqui, então eu vou criar outra variável que eu vou chamar de detections. Quem que vão ser essas detections? Agora eu vou utilizar o nosso detector de faces. Então eu vou passar aqui o detector de faces. Ponto. Aí dentro da classe Cascade Classifier, a gente tem um método que é o detect multiscale.
esse detect multiscale é o que vai estar sendo responsável por fazer para identificar os nossos objetos relacionados ao nosso classificador aqui. Então, se a gente passasse, por exemplo, um classificador de caros, a gente iria estar utilizando também esse método, detect multiscale. Ele ia estar pegando esse arquivo e fazendo as identificações relacionadas a esse arquivo. Então, o que ele recebe aqui? Vai receber a nossa imagem, que no caso vai ser a nossa imagem já processada em tons de cinza. Então, eu vou estar passando essa imagem aqui. Vai receber um scale factor. Esse scale factor a gente chama de mean neighbors. Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre esses parâmetros, eu posso fazer um vídeo mais completo explicando cada um desses parâmetros, o que cada um desses parâmetros interfere, mas no vídeo de hoje a ideia é só a gente programar e ver o negócio funcionando. Então, mean neighbors eu vou passar 5 e o mean size eu vou colocar 100 e 100. O que é esse 100 e 100? Seria o tamanho mínimo da identificação. Vocês vão ver isso melhor quando eu rodar o código. Se eu colocasse um valor muito pequeno, ele não ia encaixar o quadrado na minha cara. Então, com testes que eu fiz, esse foi um valor que ficou bom. Se eu colocasse muito grande, ele ia identificar, às vezes, dar muitos falsos positivos, ele ia identificar onde não deveria. E se eu colocasse muito pequeno também, às vezes ele não ia identificar, poderia também dar falso positivo. Então esses valores aqui de 5, 100 e 100 foi obtido por teste. Aqui então eu vou estar fazendo um for. Esse for eu vou estar percorrendo aqui 4 variáveis, vou chamar de x, y, w e h, que vão ser responsáveis por desenhar o triângulo, o retângulo aqui na minha face. In detections. Aqui então a gente vai dar um cv2.rectangle para ele desenhar um retângulo. Aí aqui a gente vai passar de novo a nossa fonte, aqui a nossa imagem, que vai ser o frame. Lembrando que o frame já é a nossa imagem em RGB, em colorido, né? Depois a gente vai passar o ponto, onde a gente quer que desenhe, que no caso vai ser x e y, vai ser o ponto 1. E o ponto 2 vai ser x mais w e y mais h. Aqui ele vai estar pegando as detecções que foram feitas e com base na detecção ele vai estar desenhando esse retângulo aqui, esse quadrado. Beleza? Próximo argumento aqui a gente vai passar a cor que a gente quer que desenhe. Eu vou estar passando verde. Lembrando que essa cor aqui é BGR. E por fim, o thickness, que nada mais é do que a espessura da linha. O valor que ficou bom foi 2. Então aqui ele vai estar desenhando um retângulo verde na detecção que ele fez. Por fim, eu vou exibir isso na tela, utilizando cv2.imshow. Vou dar um nome para a nossa janela, chamar detecção de faces. E vou estar aqui passando a minha fonte, que vai ser o frame, que é o que eu vou estar realmente mostrando. Por fim, aqui eu vou colocar a minha lógica para mim sair da minha janela. Então eu vou colocar um if ponto. Aí o OpenCV ele tem essa função que é o hkey, onde ele espera, ele detecta uma determinada tecla que eu pressionar. Então depois de aqui ele espera um delay, ou seja, que eu coloquei de 1 segundo. 1 segundo depois que eu clicar uma determinada tecla, ele vai sair. Para isso, para a gente pegar a tecla que foi detectada, eu vou utilizar essa sintaxe aqui. Não se preocupem com isso agora. Isso aqui basicamente vai pegar a letra Q
que eu digitei no teclado. Então, se depois que eu fizer a detecção, se eu clicar Q, a janela vai ser fechada. Para isso, eu preciso sair desse loop, então eu vou dar um break. E quando eu sair do meu loop, eu vou finalizar o meu video capture para mim limpar a minha câmera. Então eu vou dar um release, video capture.release, e vou matar todas as janelas. Dessa forma eu tenho meu código aqui finalizado e vamos testar. Então eu vou vir aqui e vou rodar. Tá rodando aí, ó. Aqui a gente tá, essa aqui é a webcam do computador e a gente pode ver que ele conseguiu fazer a detecção, né, das faces. Se eu me mexer aqui, ó, ele até tem uma precisão bem boa. Vou vir aqui para trás, ó. Ele está conseguindo acompanhar bem aqui. E se eu clicar na letra Q, ele fecha a janela. Aqui eu vou mudar o parâmetro. Eu coloquei 100 e 100, só para vocês verem essa diferença. Se eu colocar aqui, por exemplo, 300 e 300, o mínimo necessário para ele detectar, ó. Vocês podem ver que ele não detecta, porque ele espera um quadrado maior. Ele espera detectar a face num quadrado maior. Isso depende da distância que eu tô da câmera. Se eu ficar numa distância muito longe, eu preciso colocar um valor menor. Se eu ficar numa distância mais perto, eu coloco um valor maior. Então, testando aqui, um valor de 100 e 100 funcionou bem. Mas para teste eu vou colocar aqui outro valor, por exemplo, 70 e 70. Ó, ele conseguiu detectar, também conseguiu detectar. Então eu vou vir para trás. Opa, ele conseguiu detectar aqui também. Quase caí da cadeira. Vou diminuir mais ainda, vou pôr 30 e 30. E a tendência é ele conseguir detectar conforme eu vou diminuindo, né? Só que o legal não é diminuir tanto, ó, porque a gente pode ver que ele já deu uns falsos positivos aí, né? Que se a gente diminuir muito, ele vai acabar detectando aonde não deveria. Então o interessante é a gente achar um equilíbrio. Então o valor de 100 aqui ficou legal. E num vídeo futuro eu vou estar explicando esse parâmetro aqui, que é o Mean Neighbors, que também influencia na nossa detecção. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar trazendo num próximo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo relacionado à visão computacional, à programação, à tecnologia. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo. Tchau! Ó, será que se eu dançar ele consegue me acompanhar?